Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos, queridos. Que ambiente é esse, Senhor? Ah, Deus, flui no nosso meio nessa noite. Que não seja por talento, Senhor, por habilidade, meu Pai, mas que seja pelo vento do Senhor sendo soprado aqui, Senhor. Porque o Senhor não está preocupado com nada disso. Libera sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor, de mais uma porção que o Senhor tem preparada para nós. Libera sobre nós do Espírito, Senhor, que restaura, que renova, que cura, que encoraja, que motiva, que levanta o caído, que firma os joelhos daquele que está vacilante. Que ninguém aqui nessa noite, Senhor, passe por despercebido, Senhor, mas fala pessoalmente, individualmente. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que Ele Aleluia! Pode tomar seu assento. Ainda bem que eu vim fazer a abertura. Não dá para medir, né? Pastor Ricardo, Luiz Hermínio, gente. O que está acontecendo aqui? Obrigado pela oportunidade de 5 minutos aqui, irmão. Pastor Fabiano. Ai, gente, vocês estão preparados para essa noite? Eu vou falar para vocês, eu não estou preparado. Não estou preparado. Tem hora que não dá vontade de parar, né? Vou falar para vocês que quando eu entrei aqui na igreja, eu já senti um ambiente, gente. Eu estou tremendo aqui, ó. Glória a Deus. E não é de medo, não estou devendo ninguém, não. Obrigado pela participação de cada um de vocês, ainda mais nesse horário. A gente sabe dos corres de cada um, mas aqui tem uma igreja que está junta, né? Está aqui comigo o Uno e a sua esposa. Coloca de pé aí, Uno, deixa eu apresentar vocês. E a Cíntia, que são lá da igreja. Dá um salve de palmas, gente, para Jesus, pela vida deles. Né? Me ajuda aí. São irmãos, são amigos, são pessoas que estão com a gente ali, firmes no propósito. Eu quero ler uma palavra bem rápida, já que só tem 5 minutos, que está lá em Salmos 119. A gente vai ler versículo por versículo. Eu estou brincando, não é Salmo não, gente. Abre Jeremias capítulo 18. Já treme nas bases, né? Pastor Fabiano já está até desligando meu microfone aqui. Pastor Fabiano, Pastor Elisa, obrigado, queridos, pelo convite. Só não deu para fazer o vídeo, mas pelo menos deu para vir. Gente, é tão de Deus que a Fernanda tomou vacina ontem. E olha que foi essa AstraZeneca aí, essa AstraZeneca é braba. Geralmente o pessoal tem febre, tem não sei o quê. A Fernanda tá purinha. Falei, olha, o Espírito Santo já preparou até ela para vir aqui hoje à noite. Dizem que quando a pessoa é ruim não pega, né?
Não é porque a pessoa é bonita que é uma pessoa boa. Tô brincando, gente. Minha mulher é incrível. Eu sou grato a Deus pela vida dela, porque a Fernanda tem me ajudado muito no meu ministério. Não é meu, né? É nosso. A gente se completa, isso é verdade. Depois dessa aí, hoje à noite vai fluir. Tem que investir, né? Jeremias, capítulo 18. A gente vai ler alguns versículos. E eu queria só falar algumas coisas sobre esse texto. Porque a gente está falando sobre origem, né? E eu quero falar um pouquinho sobre a gente voltar ao lugar onde a gente veio. Voltar à casa do oleiro. A palavra de Deus fala assim, a minha versão é a versão NVT. E Deus fala assim em sua palavra: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei, fraca tu dará. Tem que falar alguma coisa assim em línguas para poder soltar a língua. E eu lhe falarei. Por que colocam eu lhe falarei? Ali, né? Se é uma pessoa que tem trava na língua, já não flui aqui. Deus já não fala. E eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Repete comigo assim: o encontrei trabalhando na roda. É importante isso. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Ele amassou o barro e começou novamente. Obrigado, Senhor, por essa noite. Fala conosco, Espírito Santo, é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Quando a gente fala sobre origem, a gente resgata um pouquinho lá do Éden, da criação, onde Deus criou o homem do barro. Ele criou uma imagem, criou o formato, criou uma forma. E a Bíblia fala que ele sopra na narina do homem o fôlego da... Oi? O fôlego da vida, para quem não sabe. Repete comigo que agora você sabe. O fôlego da... Aí. O fôlego da vida. Então existe algo que não havia sido criado, que Deus pega do barro, daquilo que havia na terra, forma o homem, aparentemente parecendo um boneco, mas ele sopra na narina dele, e o ar que entra pela narina vai para o pulmão, e ali começa a gerar vida numa coisa que não tinha vida. Então quem deu a vida para o homem foi Deus. Então a origem da vida vem de... A origem da vida vem de... Vem de Deus. E a Bíblia começa a falar sobre algumas coisas que aconteceram no Éden. E eu não vou falar sobre o Éden. Eu vou falar sobre o oleiro. Mas foi no Éden que aconteceu o episódio do pecado, do erro, da desobediência. E a partir da desobediência, algumas coisas que eram para ser, não foram mais. Ou seja, não saiu como ele queria que fosse feito. Então, todo um novo processo teve que acontecer na vida do homem. E aí a Bíblia fala que por causa do pecado, o homem foi tirado do paraíso, foi fechado, e agora o homem começa a ser uma alma vivente. Ou seja, aqui havia aquele que criou, aquele que gerou vida, dia após dia junto com ele. Não que aqui aquele que criou não estivesse junto com ele, mas se perdeu uma paternidade, se perdeu algo que se tinha diariamente lá no Éden, e o homem começou a viver sozinho. Agora, o próprio homem gerava os filhos,
e os filhos, os próprios filhos. Havia uma paternidade humana, mas era diferente da paternidade divina. Uma coisa é ouvir diretamente do fabricante aquilo que você tem que fazer. Você jamais erra quando você ouve do fabricante. Agora, ouvir daquilo que foi criado, o que você tem que fazer é muito diferente. Então, a gente se torna órfãos a partir daqui. E lá no Evangelho, você vai ver Jesus num diálogo com os discípulos. Por quê? Porque eles tinham uma necessidade de paternidade muito grande. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso. Mas chegou um certo momento em que Jesus olha para os discípulos e ele fala para eles assim: olha, fiquem tranquilos, eu sou filho, eu vim do mesmo lugar em que o Pai que criou vocês. Eu vou voltar para o Pai, é necessário que eu vá, para que depois eu retorne para buscar vocês. Mas olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Cristo em nossa vida resgata uma paternidade que a gente não tinha. O homem volta a ter um ambiente espiritual de volta na vida dele. E a partir daqui é que começa tudo. Por quê? Porque aqui eu vou falar para quem é crente e para quem não é crente. Os dois estão no mesmo balaio. A diferença é que um conhece o Pai e o outro não conhece ainda. Mas todo mundo caminha no mesmo mundo. Você caminha no mesmo mundo que pessoas que não conhecem a Deus ainda. Não que não conheçam a Deus de falar de Deus, mas não conhecem a Deus da profundidade que você conhece. De muitas vezes ter ouvido de Deus, de muitas vezes ter uma experiência com o Senhor, de muitas vezes receber de dons e talentos que você sabe que a sua capacidade humana não tinha aquilo, mas Deus deu para você. E aqui a gente está falando sobre um profeta, em que numa época que o povo de Israel, ele estava vivendo um momento muito difícil, porque ele se desapegou daquele que os gerou. Ou seja, Deus como Pai queria cuidar da obra que Ele criou, mas a própria obra tomou vida, porque Deus mesmo deu vida para ela. Aquele que gera uma obra, ele está gerando uma vida. Às vezes você não conhece aquele que criou, mas você conhece a obra, e pela obra você conhece aquele que criou. Está difícil entender isso, não? Se você vê um quadro de Picasso, você vai saber que o quadro é de Picasso. Você às vezes nem conheceu o Picasso, mas você vai saber que aquilo dali é fruto de mãos que não são mãos comuns. Assim como você vai ver um vaso que tem um tipo de formato e você vai saber, esse vaso aqui é do Daniel. Só ele cria esse tipo de vaso. Aí tem uma pessoa que faz um docinho. Você vai saber, esse docinho só pode ser da Fernanda Madalone. Dolce Madalone. Ainda bem que a gente não está vendendo mais, senão eu ia vender aqui horrores hoje, Fernanda. Porque só ela faz daquele jeito. Quando você come, você não está comendo só um docinho. Você está comendo parte do amor que a Fernanda colocou naquele docinho. O convívio com pessoas que são de Deus traz Deus para perto de você. Talvez você não entendeu o que eu falei sobre o docinho. Mas quando eu falo que você, convivendo com pessoas que fazem, às vezes você pega algo dela e aquilo entra dentro de você com tanta força, que você passa a ter uma conexão com Deus, às vezes que você não tinha. Tem pessoas que te influenciam para o bem, mas tem pessoas que te influenciam para o mal. Tem pessoas que vão te aproximar do Senhor, mas tem pessoas que vão te afastar. E é tão... A gente não percebe, irmãos. A gente não percebe o como isso acontece. No Éden, só por causa de uma conversa, mudou todos os planos que Deus tinha para eles no Éden. Mas o propósito permanece. E quando eu falo sobre propósito, o propósito é algo muito incrível na nossa vida. Porque não é o propósito que trabalha para você, é você que trabalha para o propósito. Porque o propósito não é seu propósito, é do Senhor. Só que o que acontece? Muitas vezes, a gente acha que é o propósito.
E aí a nossa imagem, eu estava conversando isso com os pastores agora há pouco, e aí o nosso status, e aí o nosso reconhecimento, e aí o que a gente é se torna maior do que o propósito. E você já começa a querer escolher o que você vai fazer por causa do propósito. Que você acha que é você, não é mais o propósito de Deus na tua vida. Sabe qual que é o nosso papel como filho de Deus? O principal é servir pessoas. Servir pessoas. Eu estou falando aqui sobre fonte, sobre a gente ir lá na casa do oleiro de volta. Sabe por quê, gente? A gente muitas vezes tem que voltar. Porque se a gente não voltar, a gente vai se quebrar todo. E aí vai chegar todo picado lá na casa do oleiro de volta. Então volta antes para ele corrigir. Porque se voltar depois, vai ficar muito desfigurado. Vai continuar, mas vai ficar muito desfigurado. Volta agora. Se a tua mente não está boa, volta agora para a casa do oleiro. Porque o oleiro ainda está com a mão na roda, ele não tirou a mão da roda ainda. Ele continua trabalhando na criatura dele, continua completando a obra que ainda está na mão dele. Você ainda está na mão dele. E você tem que entender isso. Você ainda não saiu das mãos dele. Mas chega um momento que a gente acha que a gente é o talento, que a gente é o pregador, que a gente é que vai fazer o ministério. É necessário descer para subir. Quem desce pega impulso. Quem sobe tende a cair sozinho. Nosso papel é vidas. Nosso papel como alguém que foi chamado é vidas. Para alguém que recebeu um chamado de Deus, para alguém que foi criado e recebeu um propósito do Senhor, Deus tem um propósito com você. E através do propósito, Deus vai te abençoar, vai cuidar de você, tudo vai acontecer na tua vida. Mas quando você está direcionado pelo propósito, e não o propósito direcionado por você. Enquanto você ficar escolhendo o que fazer, você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue. Por quê? Porque a gente começou um propósito com Deus. E eu me lembro de quando eu comecei. Quem escolhe viver para Deus não tem que escolher nada. Ainda que você tenha talento nisso, talento naquilo, habilidade naquilo, não é porque você tem aquilo Deus já te deu, desde o seu nascimento. Isso só foi aparecendo depois com o tempo. Porque tem coisas que só aparecem com o tempo na nossa vida. Mas muitas vezes não é através daquilo que Deus vai começar o propósito na tua vida. Aquilo vai ser importante, mas não é o que você vai começar. O mais importante é você começar, é trabalhar. É fazer, é servir. Independente de onde você está servindo, de onde você está trabalhando. Não, pastor, mas eu só sei cantar. Mentira. Você só quer cantar. É diferente. Quem escolhe ministério não escolhe propósito. Porque se existe alguém que te coloca no propósito, é o Senhor. E aí quando você está no propósito dele, aí entra aquela palavra, que o Senhor completará toda a boa obra que um dia ele começou na tua vida. Enquanto você está escolhendo o propósito, não, pastor, eu vou fazer uma fanpage aqui, eu vou fazer um negócio ali, não, vai virar, e você fica botando expectativa naquilo que é o teu negócio. Mas você nunca se dobrou para o Senhor e perguntou, Deus, o que é? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde que o Senhor quer que eu mergulhe? Quando eu vim trabalhar na igreja, irmãos, eu vim trabalhar sem salário. Por quê? Porque quem tem salário é o pecado. Para mim é assim. Agora, quem serve a Deus, ele é recompensado, não na medida que a gente acha que a gente vai ser recompensado, mas a graça de Deus já foi um favor que o Senhor liberou sobre a nossa vida. E a graça de Deus, ela faz com que as bênçãos sigam aqueles que servem ao Senhor. Por quê? Porque a gente está buscando em primeiro lugar o quê? O reino. E as bênçãos, você não fica andando atrás delas,
Elas seguem você por quê? Porque as bênçãos que vêm sobre a tua vida, ela vem para contribuir para o propósito. Então você está atravessando um lugar onde tem um baita de um rio. E de repente você está de um lado da margem, existe uma outra margem. Deus vai lá e constrói uma ponte para você passar. Isso aqui faz parte do propósito. Você foi abençoado. Aquilo que você recebeu, não é só para você atravessar. Muitas pessoas que estão vindo atrás de você também vão atravessar por aquilo. Aí você quer às vezes guardar aquela ponte com você, atravessar e ir para o outro lado. E aí você não está contribuindo para o propósito. Você acha que vai guardar sozinho as coisas que Deus está te dando? Tudo que Deus te dá é para você distribuir. E quanto mais você distribui, mais Deus dá para você. E na medida que você vai caminhando, o Senhor vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Mas muitas vezes o que acontece? A gente teve uma conference lá na igreja, em que falou um preletor chamado Lee Burns. Ele é o cara que coordena, não sei se ele ainda coordena, mas era o cara que coordenava o college lá da Hillsong. E ele contou um testemunho muito legal, que ele fala sobre... ele tinha um seminário que era assim na igreja. Só que, quando acabava o culto de manhã, eles tinham que montar uma parede, que era uma parede provisória, porque ia ter o seminário no lado. Então tinha que ser um processo rápido. Aí ele precisava de alguém que montasse a parede. E aí ele falou que ele começou a catar pessoas, tal. E de repente um pegou e falou assim: não, pastor, deixa que eu vou montar a parede. Gente, quem que quer ser... Quem que quer ter um ministério de montar parede? Né? O irmão quer estar aqui ministrando. Ele quer estar aqui exposto. Cuidado com esse negócio de você querer ser exposto. Porque quem é exposto sem ser chamado é humilhado. É terrível isso. É terrível. Porque você acaba não carregando nada dentro de você para distribuir para as pessoas. Aí você só quer estar aqui. Por causa do status, por causa do lugar. Esqueça o lugar, gente. O melhor lugar para você estar é onde Deus está. Seja lá em qualquer departamento que você está, o melhor lugar que você está é lá. Esse cara se levantou e falou assim: pastor, deixa que eu começo lá a fazer um negócio. Só que é o seguinte, ele já agregou mais uma multidão de gente. Então todo final de culto, tu parece um porco aqui, né? Meu Deus do céu, tá bravo o negócio. Todo final de culto, ele juntava esse pessoal. Só que ele começou a fazer uns negócios que estava meio fora do normal. Porque antes de começar a montar ali a parede, eles iam lá, davam as mãos, se reuniam só para montar a parede. E começavam a orar. De repente, muita gente que saía do culto pedia oração e era curada naquele ambiente de oração deles. E só precisava montar a parede, mas ele tomou aquilo o quê? Como algo que Deus estava chamando ele para fazer. Ele tinha outras habilidades, mas ele só queria servir a igreja local, em alguma área, não importa qual fosse. Nem sempre o teu começo vai ser como você sonha. Mas uma coisa é certa, Deus já preparou o teu fim. Ele já sabe aquilo que você vai alcançar lá na frente. Não tenha medo de começar onde Deus está direcionando você para começar. Às vezes não parece ser o começo dos sonhos, e nunca é. Começou. Aí o líder pegou e falou assim: pô, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa errada. O pessoal está saindo do meu culto para ir pedir oração lá no pessoal da parede. Aí ele falou: quer saber, eu vou ficar no final do culto aqui com o pessoal da parede. Aí ele chamou a pessoa lá e falou: não, vou ficar aqui junto com você. Ele disse: não, pastor, então faz o seguinte, vamos dar as mãos aqui, vamos orar para ele. Ele disse: não, mas a gente só não vai colocar a parede. Não, pastor, a gente vai colocar a parede, mas a gente precisa orar, porque é o pessoal do seminário que vai vir depois. E aí quando eles deram a mão, essa pessoa começou a orar. Deus, em nome de Jesus, nós oramos aqui por essa parede, Senhor. Deus, desse lado aqui, ó, vai estar o povo que o Senhor vai trazer para o culto do próximo domingo. Mas desse outro lado, Senhor, vai estar os próximos missionários, as pessoas que vão levar o evangelho. Começou a orar pelo pessoal do seminário. Gente, você transforma em algo muito de Deus, se você quiser, aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos hoje. Mas é só você querer. Eu tenho pouco tempo, gente, não vai dar para falar muito. Continuaram. No final o pessoal começou a orar. E o pastor: não, vamos botar a parede. Não, vamos orar aqui pelo pessoal primeiro, pastor. Um monte de gente sendo curada. Resumo da história.
Aquele homem só tinha recebido um ministério, ou não era nem ministério. Ele foi chamado para servir em alguma área. E a área que você foi chamado para servir era o quê? Só montar um bloco de parede aqui. Mas ele tomou aquilo como algo de Deus para a vida dele. Sabe quem que é esse cara hoje? Chris Mendes. Talvez vocês não conheçam ele, busquem. Hoje ele é o cara que cuida aqui, ó, da Argentina, da Hilson, cuida do Brasil e cuida do México, se eu não me engano. E era o cara que cuidava das paredes. Deus te criou, meu irmão. Aparentemente, parece só um vaso de barro. Mas você não tem noção do que Deus colocou dentro dele. Porque o maior tesouro ninguém vê. O tesouro está dentro. E à medida que você vai derramando aquilo que você carrega por onde você vai passando, você vai deixando rastros. Você vai deixando perfume. As pessoas começam a olhar para você e falar, não é só um vaso, gente. Não é só um vaso de barro. Eu estou achando que é um vaso de barro, mas não é só um vaso de barro, tem alguma coisa dentro dele que não é normal. Mas já foi soprado sobre a tua vida algo que é muito de Deus, é uma vida que não é sua, que é a vida que Ele te deu. E Ele gerou isso dentro desse teu vaso de barro. Então, à medida que você vai derramando dessa vida onde você está passando, as marcas vão ficando. As marcas vão ficando. Não se preocupe com o status. Não se preocupe com a relevância. Não se preocupe em ser alguém. Se preocupe em falar de alguém. O restante tudo vai acontecer. Há uma geração que está mais preocupada com status e curtidas e tal, compartilhamento, do que em falar da mensagem certa. O teu cabelo é bonito. Tem gente que está careca aqui já, que eu estou vendo aqui. Mas não é só o teu cabelo bem aparado, a tua barba bem feita, a tua roupa toda estilosa. Isso é importante? É importante a gente andar bem arrumado, limpo. Mas é mais importante você carregar algo dentro de você para as pessoas que você está transmitindo. É muito mais importante. E quando isso começa a acontecer com a gente, quando a gente começa a ficar muito orgulhoso, quando a gente começa a prestar atenção só no nosso estado e começa a dizer não para algumas coisas que não era para a gente dizer mais não. Porque quanto mais a gente cresce no Senhor, a gente deveria aprender a servir mais. Mas parece que quanto mais a gente cresce no Senhor, a gente começa a querer achar o nosso próprio propósito no Senhor. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu conheci muita gente na igreja que perdeu as oportunidades que a vida lhe deu através do Senhor. Hoje poderia estar voando para tudo quanto é lado do planeta, mas não estão por quê? Porque eles quiseram escolher os seus próprios caminhos, assim como o povo de Israel quis escolher os seus próprios caminhos. E a maior dificuldade do povo está onde? É quando a gente começa a escolher os próprios caminhos. Deus não quer que você escolha os próprios caminhos. Se você tem Cristo na sua vida, já era para você ter aprendido que você morreu para você mesmo, morreu para esse mundo, morreu para as coisas que você acha que é certa. E agora existe alguém que é governo sobre a tua vida. E para onde Ele te manda, jamais Ele vai te deixar desamparado. Se tem uma promessa que o Senhor fez e continua fazendo, é que Ele estaria conosco para sempre. Ele estaria conosco para sempre. Eu não sei o que tem regido as tuas motivações nesse último ano. Pandemia não rege motivação de ninguém, nem para baixo nem para cima. Quem você é em Deus, você vai ser na crise ou sem crise. Não é governo que muda quem eu sou, não é dando lá um presidente ou outro presidente. Teve outro presidente, mas não mudou nada para mim. Eu continuei no mesmo propósito do Senhor na minha vida. Às vezes andando para frente, às vezes andando para trás, não importa se eu estou indo para trás ou para frente, eu continuo no propósito. Tem hora que Deus manda a gente ir para frente, tem hora que manda ir um pouquinho para o lado, vai para cá, para desviar de algumas coisas, e a gente não entende, a gente acha que tem que ser assim, assado. Como é que está a tua cabeça? Como é que está o teu coração? Há um turbilhão aí de ideias, e você está ansioso para que algo aconteça na tua vida, exploda de uma vez, e que você seja reconhecido, e que algo...
Porque se isso está acontecendo com você, deixa eu te falar uma coisa. Eu vim aqui só para te falar o que o Espírito falou para Jeremias. Desce a casa do oleiro. É tempo de voltar. As motivações estão erradas. Teus sentimentos estão errados. As coisas do teu coração estão erradas. Nós nem esperávamos que Maranata um dia fosse fazer alguma coisa no mundo. A gente estava servindo nossa igreja local, continuando no propósito que a gente sempre seguiu. E um dia Deus decidiu fazer isso. Fazer assim, ó. Vai, Maranata. A gente não se preocupa com o negócio de agenda. Nunca pedi agenda para ninguém. Porque se eu tenho que pedir algo, gente, as pessoas sabem aonde está a fonte. E elas sempre vão querer a fonte perto delas. E se Deus colocou algo dessa fonte dentro de você, pode ter certeza de uma coisa: você vai ser chamado para perto. Oi? Mas como é que está o teu coração? Como é que está a tua motivação? Quem sabe eu vim para preparar essa terra aí, porque eu sei que o pastor Ricardo daqui a pouco vai vir com tudo, irmãos. Então já prepara, pelo amor de Deus. Já prepara, tem muita pedra aí que está atrapalhando o teu caminho. Tem muita coisa aí no teu coração que está te atrapalhando. Não queira ser relevante não, esquece isso. Deixa ele ser relevante na tua vida, o resto vai acontecer. E não é porque você é bonito, você é feio, não interessa. Jesus nem bonito era, mas ele era filho de Deus. Não, pastor, Jesus era bonito, aquele lá que está... Não, aquele lá não era Jesus. Porque a Bíblia fala que ele não tinha beleza alguma. Mas a beleza continua dentro da gente. E Deus já derramou dentro de nós um tesouro que está guardado. Que Ele quer que você leve para as pessoas. Mas sempre há um momento, e eu falo por mim, há momentos em que o piloto automático entra na nossa vida, o ativismo espiritual, o ativismo na igreja, e a gente já começa a andar, parece um clube. A gente vem, sai, levanta as mãos, parece uma academia. Mas a gente já começa a sair da mesma forma que entrou. Então alguma coisa está errado. E está errado comigo e contigo. E eu estou falando aqui de mim, porque eu preciso disso. Hoje eu estava conversando com o pastor, hoje eu estava falando, essa palavra Deus falou comigo. Volta para a casa do oleiro, porque o oleiro ainda está com a mão na roda. Ele ainda continua querendo te aperfeiçoar ainda mais. Porque tem coisa que não está saindo como Ele queria que saísse. Te coloca de pé aqui nessa noite. Te coloca de pé. Feche seus olhos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, oh,
sei se pode fazer isso aqui. Oh, glória. Oh, glória. Mas se algo dessa palavra mexeu com você hoje, se você precisa voltar à casa do oleiro, eu só vou pedir uma coisa para você fazer. Te ajoelha aí no teu lugar, eu quero orar contigo. Porque eu preciso. de ti, Senhor. Vem nos moldar, vem transformar, Xaraio kodorosimiada labacene. transformar. Oh, de bacastle chore bihada lamas. Cada laste de bechore biada labacene becodorosumia. Eish, no coiada lá, celebe de corria. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós, meu Deus? É de Ti que vem as palavras de vida eterna, Senhor. É do Senhor, meu Deus, que vem o manancial de águas, Pai. É do Teu reino que vem as águas que curam, Senhor. As águas que nos transformaram, Senhor. Nos fizeram mergulhar uma vez, Senhor, para nunca mais sermos quem nós éramos, Pai. Mergulhamos no sangue de Cristo, Senhor. Bebemos de uma porção, Senhor, que nós não tínhamos direito, Pai, a porção da graça. E pela graça, Senhor, nós fomos salvos, Senhor. Mas nós queremos mergulhar ainda mais nos Teus propósitos e não nos nossos. Somos como vasos, meu Deus, debaixo, em cima da roda do Senhor, meu Pai. E queremos estar de volta, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Corrige aquilo que está errado. Corrige a nossa mente, acalma, Senhor, a tempestade do nosso coração. A tempestade de ideias que muitas vezes vem, nos deixam ansiosos, Pai. E a ansiedade tem sido um mal, Senhor. Tem atrapalhado, Senhor, o Teu reino de progredir, Senhor, de uma forma mais rápida e eficaz. Não queremos viver como esse mundo, Pai. Do Senhor vem toda a sabedoria, Senhor. Do Senhor, meu Deus, vem todo o propósito, meu Pai. E é debaixo da Tua graça, meu Deus. É debaixo das águas do Teu Espírito, Senhor, que nós queremos estar para sermos moldados por Ti. Que nessa noite haja uma liberação do Senhor sobre as vidas, Pai. Uma liberação. Corações que estavam presos hoje são liberados pelo Senhor. Mentes que estavam presas hoje são liberadas pelo Senhor. Havia uma cortina que estava cobrindo o propósito, mas hoje o Senhor rasgou ela, Senhor. Para que pudéssemos enxergar de novo, meu Deus. Que o maior propósito nosso é servir ao Senhor, meu Deus. De todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Porque o fim, meu Deus, não é para que nós sejamos glorificados, mas para que Tu sejas glorificado. Foi oferecido a Cristo toda a glória desse mundo, mas Ele a negou, Senhor, para que o Teu nome fosse glorificado. Ele não estava preocupado com status aqui, Senhor. Ele estava preocupado, Senhor, em servir ao Senhor com aquilo que o Senhor nos destinou como propósito. Eu oro pelas nossas vidas, Pai. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós nessa noite. Vem trazer renovo sobre os nossos corações. Que possamos voltar à origem. Que possamos voltar ao fabricante, ao construtor, ao criador. Que possamos voltar ao oleiro, Senhor, que sabe muito bem manusear o barro e as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.